Olá, amigos. Boa noite. Com um sentimento enorme de esperança, de paz no meu coração, na minha mente, que eu inicio essa live. Eu cresci junto com meus irmãos, presenciando uma luta constante da minha mãe para viver. E a cada problema de saúde que ela tinha, era uma superação. Era um sentimento que ela passava para mim e os meus irmãos, de força, de perseverança, de determinação, de superação e, mais ainda, um ensinamento que na vida a gente só devemos plantar coisas boas, sentimentos bons. E essa pandemia, ela vem trazendo uma reflexão enorme na vida da gente, como seres humanos, como pessoas que queremos nos tornar para a vida de alguém. Que sejamos fortes, perseverantes, que nos tornamos pessoas melhores. Que a partir desse problema que se passa em todo mundo, as pessoas tomem uma reflexão. Ontem aconteceu esse problema que nós não podemos transmitir a live por questões técnicas, mas o exemplo de mãe, de força, de perseverança, de passar por cima dos obstáculos que a vida nos impõe, me transformou numa pessoa forte, determinada. Hoje eu estou aqui com vocês, graças a Deus. Espero transmitir com toda a humildade, com toda a força que tem de esperança dentro do meu coração, um aprendizado para a população, para as pessoas de alguma forma. Hoje, vamos ter a participação de um filho de Patu, filho do saudoso Jair Godeiro, um dos maiores comerciantes da nossa cidade, ajudou muito o povo humilde da nossa cidade. Hoje, Lucas é doutor em economia, professor da UFESA, e veio fazer essa participação nessa live para ter um conhecimento, um olhar científico dos impactos que a economia está ocasionando no nosso dia a dia, no dia a dia da população. Então, eu quero agradecer desde já, Lucas, por participar, por também, junto comigo, perseverar, que não foi ontem, mas foi hoje. Está sendo hoje. Que hoje estamos dando a oportunidade do povo de Patu, junto com a gente, aprender, ser um eterno aprendiz. E, Lucas, boa noite. Boa noite. Meu áudio está ok? Estão me escutando bem? Tá ok. Seja bem-vindo, amigo, filho de Patu. Que obrigado. Hoje possamos ser transmitidores de conhecimento, ser eternos aprendizes e que possamos, de alguma forma ou de outra, poder ajudar ao povo de Patu através do seu conhecimento, do olhar científico que o Dr. Lucas tem, e junto ver quais são os problemas, os anseios econômicos que está trazendo essa crise da pandemia. Sim, Lucas, primeiramente. Sim. A população, ela tem sido um termômetro do dia a dia, de como está acontecendo na nossa cidade, os anseios, as dificuldades econômicas. Eu, em conversa com o presidente da CDL Filho, ele transmitiu as angústias que hoje ele e todo o comércio de Patu está passando com esse problema da pandemia, junto com alguns conversas com comerciantes, amigos, dono de espetinho, ambulante. É um anseio comum, um problema comum entre todos.
Nós sabemos que a OMS, junto com o Ministério da Saúde, fez a recomendação do isolamento social, junto com alguns protocolos de prevenção, que devem seguir à risca para a não propagação desse problema, desse vírus do Covid, que é muito importante a gente destacar aqui a importância da população ter essa consciência de seguir à risca esses procedimentos recomendados pela OMS e o Ministério de Saúde. Mas também, hoje, vamos ter uma análise dos impactos econômicos que vem acontecendo junto a toda essa crise através dessa pandemia. Sim, sim. Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos que estão acompanhando a live, especialmente a toda a população patuense, da nossa querida Patu. Agradecer à vereadora e pré-candidata à prefeitura, Cacá, pelo convite, justamente para a gente discutir, vamos para essa crise que a gente tem tanto na área da saúde e, claro, os impactos que ela provoca na economia, que é a minha área, vamos dizer assim, a área que eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado. Para a gente contextualizar um pouco, esse vírus, né, o coronavírus, surgiu em torno de novembro na China, foi se alastrando por vários países, depois foi para a Europa, principalmente Itália, Estados Unidos, e finalmente chegou no nosso país também, como eu já havia falado em outras entrevistas na TCM. Nesse mundo globalizado, as coisas se espalham muito rápido. E, claro, como foi discutido, como a vereadora Cacá falou, a gente tem como principal recomendação da OMS as medidas de isolamento social, ou muitas vezes até um lockdown, que é uma diferença sutil, né? O isolamento social, o distanciamento social, você, tem a opção, você é recomendado pela OMS ou pelo governo para ficar em casa. No lockdown, que foi o que aconteceu principalmente em Wuhan, você é obrigado, muitas vezes, pelo governo, você não pode sair de casa. Eu sou dessa informação, dado que quando eu morei nos Estados Unidos, por coincidência, uma das amigas da gente era de Wuhan, uma chinesa de Wuhan, a gente começou a trocar e-mails. Então, desde que eu comecei a trocar e-mails com ela, eu já sabia que seria uma crise grave. Se viesse esse vírus para o Brasil, seria uma crise grave. E traria impactos, tanto na área da saúde como na área econômica, como a gente está vendo. Dado que muitos comércios têm que fechar, muitas empresas têm que parar a produção, isso acaba gerando o quê? Principalmente desemprego na população e a queda de renda, né? A queda na riqueza produzida. Só para a gente citar um dado, o PIB são todas as riquezas que são produzidas em determinado ano no país. Já há previsões que o PIB vai cair de 5% a 6% no Brasil este ano, só para a gente ir contextualizando os primeiros pontos aqui do nosso debate. Lucas, eu gostaria até de fazer umas perguntas a você. Sobre as questões de impacto do Covid na economia. Como é que ela está afetando o nosso dia a dia? Sobre a questão desses dados econômicos, né, que refletem através do nosso município. E outra coisa, através de dados, de relatos, a gente vê como o governo federal um ponto de ajuda, de suporte para os estados e municípios, né? Como é que será que você vê nesse olhar científico, através do seu conhecimento, quais são as possibilidades que o governo federal vai poder proporcionar ao governo do estado, junto com os municípios, formas e estratégias de como combater a questão econômica nos nossos municípios? Sim, sim, com certeza. Vamos falar desses pontos agora, explicando. O impacto, principalmente, vem, como a gente disse, pelos dois lados. Tanto da oferta, então as pessoas não podem, em muitos anos, não podem ir para a sua fábrica produzir, não podem ir para o seu comércio trabalhar, como pelo lado da demanda. As pessoas que estão em isolamento social diminuem muito seu consumo, seja em combustível, então há relatos que caiu 50% o setor de combustível, seja em turismo, que está sendo duramente afetado, principalmente no estado como o nosso, que é altamente dependente do turismo, seja no setor de restaurantes, de serviços, que fica mais no delivery. Então, só para a gente entender o raciocínio, as principais receitas de um município pequeno como Patu são as transferências federais e estaduais, como o FPM, o Fundo de Participação do Município, o FPE. Então, se a União Federal arrecada menos impostos, dado que a economia está vários setores parados, ela vai, como se diz, redistribuir menos impostos para a cidade. Para ter exemplo, é só olhar os dados do município de Patu, onde eu andei dando uma olhada,
houve quedas de 17%, 15% nos principais fundos, enfim, então é uma queda brutal no orçamento. Com relação às políticas do governo federal, a gente tem ainda até uma incerteza política, como eu posso chamar, porque o presidente Jair Bolsonaro vai repor parte do que foi aprovado, por enquanto, do FPM e do FPE dos estados. Mas ainda uma discussão, já foi aprovado na Câmara, mas vai para o Senado, que foi o que a gente chama no mundo da economia, uma desfiguração do Plano Mansueto. Só para abrir um parênteses, o famoso Plano Mansueto, na PL 149, era um plano, na verdade, de austeridade fiscal. Então, ele iria, por exemplo, reestruturar a dívida dos municípios, dar um prazo maior, fornecer dinheiro novo, vamos dizer assim, mas em troca algumas exigências. O município que aderisse ao Plano Mansueto não poderia fazer novos concursos, teria que adotar o que a gente chama de teto de gasto, ou seja, não poderia crescer muito a sua despesa, entre outras medidas. O Estado, como o Rio Grande do Norte, se aderisse no que seria o Plano Mansueto, teria que muito provavelmente privatizar a CAERN, mas, resumindo, esse plano na Câmara, o Rodrigo Maia inverteu e fez o inverso, ou seja, fez um plano que os economistas chamam de irresponsabilidade fiscal, porque ele autoriza a repor até as receitas também de ICMS, tanto dos 25% que vai para o município, como de ISS e outros tributos. A equipe de Paulo Guedes, o ministro da Fazenda, fez algumas simulações, e isso provoca impacto de mais de 100 bilhões nas contas do governo federal. Então, nesse sentido, Paulo Guedes não quer que seja aprovado esse complemento na ajuda aos municípios, de receitas como os 25%, a parte do ICMS e a parte do ISS, como também para os estados. Então, isso vai causar uma crise grave nos municípios. Já está causando, né? Mas vai tender a se aprofundar, porque, no mínimo, uma coisa já é dada para os orçamentos municipais e estaduais, principalmente altamente dependentes de transferências. Não teremos crescimento que a gente chama real de receita. O crescimento real é todo aquilo que passa a inflação. Então, se a inflação, que é basicamente o aumento dos preços, for 3%, e a receita passar de 100 para 110, ela teve um crescimento real de 7, ou seja, a gente desconta a inflação. Então, nesse sentido, o cenário não se apresenta muito bom para a economia, não sei. E, claro, algumas medidas têm que serem tomadas. É fato que nós estamos vivenciando momentos incertos, né? E também é fato que nós devemos criar algumas estratégias para tentar combater essa crise econômica. A gente sabe que aquele auxílio emergencial que o governo federal está disponibilizando às pessoas carentes, ela é uma injeção de economia no município. Junto também, no município de Patu, que o governo do estado disponibilizou 61.600, ela veio uma injeção. Se for um recurso que for bem aplicado, se for um recurso onde for gerenciado. Agora, a gente também tem que ver que o município tem que criar estratégias para dar uma assessoria a esses comerciantes de como criar estratégias para passar por essa. Lucas, e eu gostaria também de fazer outra pergunta. No seu ponto de vista, quais são as soluções que o empresário pode adotar durante esse período de crise? Pronto, vamos lá. Eu gostei assim da primeira palavra que você falou, incerto, logo no início da pergunta. Eu digo isso porque o primeiro capítulo da minha tese de doutorado, defendida na UFPB e feita um ano na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, foi justamente sobre incerteza. Então, uma economia só funciona o quê? Com certeza, na verdade. A incerteza é ruim para a economia. O empresário, o consumidor, ele precisa do quê? De confiança. Então, às vezes, o mínimo que uma gestão pública, seja ela a nível federal, estadual, municipal, pode trazer para a economia, é a confiança e a certeza. Como? O ponto 1, muitas vezes, é mantendo suas contas equilibradas, mantendo o calendário de pagamento em dia. Então, se, por exemplo, a gente sabe que para a economia ainda tem, vamos dizer, a caderneta, o fiado e tal. Então, se o empresário tem a confiança de que ele vai vender ao aposentado, ao servidor, ou qualquer que seja, o empregado de uma empresa privada, e esse servidor, esse aposentado vai receber em dia, ele tem a confiança de, muitas vezes, investir, de contratar um funcionário a mais. Então, o que você acaba, muitas vezes, por destruir uma economia é a incerteza. A incerteza é altamente prejudicial, vamos dizer assim, para a economia.
Então, o passo 1 de uma gestão pública é manter a economia com uma certeza, vamos dizer assim, manter suas contas públicas equilibradas, calendário de pagamento, entre outras coisas. Mas, claro, há É, outras coisas que podem ser feitas, e a gente pode ir discutindo mais à frente, como principalmente criação de um comitê de crise para auxiliar o comércio, seja parcerias com o SEBRAE, com universidades, entre outras medidas que a gente pode continuar discutindo. certo? Então, assim, frisando que é importante o Poder Executivo ela tem uma organização das suas finanças, um compromisso, um calendário com os seus funcionários e com os seus aposentados para que não quebre, né, essa, digamos assim, aquela regra de confiança entre o cliente e, né, o vendedor. E outra coisa, assim, é muito importante a gente, eu costumo sempre dizer, nós vivemos num ambiente seco, né? Onde a gente passa por uma crise é, hídrica direta. Então, eu costumo sempre dizer que é importante a gente criar estratégias de convivência com esse problema. E eu acho que, do meu ponto de vista, a pandemia ela vai ser uma crise que a gente não tem momento certo de quando isso vai se acabar, Não, não. porque é algo desconhecido. Então, é importante que se crie estratégias de como vai se conviver com esse problema da pandemia, essas crises que se evoluem através desse problema, e algumas estratégias que o município deve adotar para combater, para ajudar, porque eu vejo que o momento hoje é de unirmos forças para tentar ajudar a população que está passando por esse problema. E quando eu digo a população, eu me incluo nesse meio. Me incluo porque também sou filha de patrão, sofro com os problemas tanto do próximo, como também a gente vivencia na pele o que é que estamos sofrendo com essas dificuldades diárias. Hoje eu vou dar um exemplo a você, Lucas. O prefeito de Patu, ele colocou um decreto no dia 17 de abril, que através da OMS, junto com o Ministério da Saúde, da recomendação, né, de usar máscaras. É importante, muito importante usar. Mas nós também devemos pensar no seguinte, como é que a população pobre, que não é detentora de dinheiro, que está passando por aquele problema econômico, que não tem como se manter no dia a dia com a alimentação, vai poder ter a aquisição dessas máscaras diárias? Como é que ele vai poder se prevenir? Se não tem condições para o alimento, vai ter condições para comprar um álcool? Então, mas no decreto diz assim, que a multa do cidadão que for pego no meio da rua é R$ 200 e um ambiente comercial R$ 500. Então, assim, a gente tem que ver, diante dessas dificuldades que estamos passando, estratégias de como poder passar por esse problema juntos, porque é algo que afeta a todos nós. Não é assim, Lucas? Então, assim, diante disso, eu queria sugestões de como a gente poder passar por esses problemas, algumas estratégias que você, como professor da UFESA, tem em mente, com um conhecimento, um olhar científico, pode nos ajudar e transmitir algumas estratégias para o comerciante que hoje também está sofrendo com isso. Sim. Principalmente para o comerciante, a gente tem alguns pontos que podem ser feitos e algumas políticas do governo. Então, ele primeiro tem que decidir a estratégia, por exemplo, se ele está continuando suas operações, mesmo que em níveis reduzidos, está saindo empréstimo, né, do governo para pagamento da folha de pagamento. Então, esse empréstimo é com juros baixíssimos, o comerciante só começa a pagar a partir do sexto mês, ou seja, tem 6 meses de carência, o banco deposita diretamente na conta do seu funcionário. Essa seria uma das estratégias. Outra que eu tenho parceria com na UFES, né, eu coordeno o que a gente chama Liga de Mercado Financeiro, que é voltado para estudo do mercado de capitais, mercado de ações, entre outras coisas.
Só que, recentemente, a gente fez uma parceria com o Cine Varejo de Mossoró. Nós estamos prestando assessoria para comércios de Mossoró, do varejo, na parte de fluxo de caixa. Então, nosso projeto, inclusive, está sendo destaque nacional, saiu na página principal do MEC. Então, quem for na portal.mec.gov.br vai ver que o projeto da Liga está lá na página principal do MEC, Economia e Coronavírus. Então, em nome da Liga do Mercado Financeiro, eu também proponho que o empresário patuense que precisar pode nos procurar na Liga do Mercado Financeiro, enfim, inclusive pode ser institucionamento, via CDL, e a gente vai prestar essa assessoria também para os comércios de tatu. A gente se dispõe. Então, a gente tem lá no nosso Instagram, @fesa3, tem também um e-mail, fesa3@fesa.edu.br, e também pode entrar em contato diretamente comigo. Com relação mais às políticas públicas, a gente teria duas questões que o poder público municipal poderia fazer. Notícia já que na Alemanha, e que a gente sabe, essa pandemia, enquanto não tiver a vacina, vai durar, assim, infelizmente, muito tempo, então abre, fecha e tal, a gente pode ter o que a gente chama de lockdowns intermitentes. Na Alemanha, a Oktoberfest, que é uma festa tradicional em Munique, foi cancelada, e olha que ela só em outubro, olha que a Alemanha já entrou antes na pandemia, e olha que a Alemanha tem estrutura boa de saúde. Então, acho que uma das coisas que podem ter sido tomadas é a questão da festa da padroeira. Já se anunciado uma redução, caso uma festa mais enxuta com artistas da terra, ou se a gente já tiver em isolamento social, o cancelamento. E o recurso, esse recurso seria usado onde? Em dois programas que a gente poderia sugerir. Um seria o microcrédito patuense, em que seria fornecido crédito até para as costureiras fazerem máscara, coisas do tipo. E a gente desenvolveu uma cadeia local de produção de máscara, que vai ser um produto muito demandado na linha da reconversão industrial. Então, esse recurso poderia ser usado numa espécie de microcrédito para incentivar o comércio, incentivar aquele comerciante, o restaurante, né, que está só vendendo delivery, dar uma ajuda lá para ele manter suas atividades. E outra, muitos municípios também estão adotando, poderia ser estudado, a questão da renda mínima patuense. Então, além dos 600 do governo, poderia ser estipulado algum valor, 100, 150. Isso, para famílias carentes, já ajuda bastante a pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então, vamos supor que, sei lá, 3 noites de festa custa 150 mil. Isso aí você atende 1.000 famílias patuenses com a renda básica, a renda mínima emergencial, que a gente chama, ou seja, cria uma rede de proteção social na saúde. Então, é muito a questão das preferências da população. Às vezes, eu prefiro, sei lá, tantas noites de festa, em detrimento a uma renda mínima, eu prefiro, sei lá, a festa, a uma escola de tempo integral, ou seja, qual a prioridade dos recursos, vamos dizer assim. E só parênteses, eu não sou contra a festa, mas eu acho que deveria dar foco na abertura, no fechamento, enfim, nunca teve um estudo econômico provando do retorno desse investimento e tal. Então é mais nesse sentido que a gente pode discutir soluções de minimizar os efeitos da crise para a população. Não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa, enfim, nesse sentido. Eu entendi, assim, a gente sabe que no momento da festa da Feira da Cultura é o momento que gera mais economia no nosso município. E, infelizmente, se acontecer ainda dessa pandemia persistir, a gente sabe que, infelizmente, ela vai ser cancelada. Mas aí você está dando uma sugestão de como o Poder Executivo pode economicamente ajudar a rede de comércio do nosso município, para que não haja tanto impacto econômico, né? Assim? E a gente sabe também que em momentos de crise, a gente procura ajuda, né? Assim? Sim. Então é momento, eu acho, de procurarmos ajuda com o Sebrae, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, saber quais são as linhas de crédito que o comerciante pode estar acessando com maior facilidade, com menor juros. Por isso que é importante, o que você falou, criar um comitê de gestão emergencial, porque esse comitê ele vai estar acolhendo, né, essas pessoas, a população, os comerciantes, e ali vai estar tentando resolver os problemas do dia a dia, né? Junto com algumas parcerias como o FESA, dando assessoria grátis, né, aos comerciantes para criar estratégias de combater essa crise econômica, junto com o Sebrae, junto com o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, e também incentivando assim, aos agricultores, tem as linhas de crédito também que eles podem acessar. Eu vi uma suposta reportagem onde dizia que o Garantia Safra ele vai ser adiantado, né, para os agricultores, porque é o período que
está passando por essa crise onde as pessoas realmente estão precisando. E, resumindo, a população ela precisa de ajuda. Seja lá do que se una e criem estratégias de combate, que esse dinheiro seja gerenciado de forma correta para combater essa crise, tanto no lado da saúde, disponibilizando às pessoas condições de combater, aliás, a questão de estruturar um hospital para que seja acolhido aquela pessoa, para que aquela pessoa não precise ir para outro município para fazer um exame, para fazer um parto, mas que seja feito aqui no município para que as pessoas não tenham acesso a pegar esse vírus em outro local. Então, é importante, a conversa hoje é muito produtiva, Lucas, e eu vejo, assim, o vínculo com a CDL, junto com o município, ele deve ser muito forte nesse momento de crise, porque a CDL ela é a voz do comerciante, ela onde está vendo, eu conversando com o filho, ele me contando as dificuldades de manter os compromissos, de como poder estar honrando todos os dias, como é que as angústias de poder cumprir com seus compromissos. E pode falar, Lucas. Não, sim, com certeza. É super importante essa parceria com, seja Sebrae, os bancos, né, a universidade, para estar sempre apoiando o comércio, que, como eu sempre digo, é uma parceria, né? O comércio depende do servidor público, ou seja, o servidor público é quem compra no comércio, então tem que ser um momento de união para todos, de desenvolver o empreendedorismo na cidade, cada vez mais, vamos dizer assim. Junto com esse decreto que o prefeito sancionou, eu tinha até uma sugestão de o prefeito sensibilizar essas costureiras do nosso município, artesãs, para a fabricação dessas máscaras, porque tanto ia ajudar o lado econômico, como ia estar dando às famílias carentes a possibilidade de se prevenir, porque muitos não têm nem o que comer, vai ter como comprar uma máscara diariamente. Não é assim, Lucas? Sim, inclusive a proposta que a gente falou do microcrédito, ela pode servir até para financiar a compra de máquinas, ou seja, em Patu a gente sempre vai uma rede, uma indústria têxtil, assim, para produzir máscaras. E assim, eu, como se diz, gostei muito da sua ideia, e inclusive eu tenho uma proposta para fazer aqui ao vivo, para toda a população, vamos dizer assim. Eu poderia fazer essa proposta? Pode, pois não. Que surpresa. Bem, vai ser uma surpresa, com certeza. Enfim, é notório para a população que eu e minha esposa, Beônia Godeiro, a gente tem um prédio da Secretaria de Obras, que é alugado à prefeitura, não é nada de politicagem, a gente está prestando serviço. Vem lá desde nosso saudoso prefeito Chanchan, que começou. E, assim, nesse intuito de tentar ajudar, tentar dar alguma outra contribuição para a população patuense, eu gostaria de anunciar, enquanto a gente estiver nesse período difícil, nesse período, vamos dizer assim, de pandemia, os valores desse aluguel, que seria agora de março, eu proponho de março a dezembro de 2019, que é quando está acabando as calamidades do governo federal, isso aí dá 10 vezes 900, dá 9 mil reais. Eu não quero um centavo, vamos dizer, dos cofres do município. Eu proponho que a gestão municipal pegue esse recurso e compre de máscaras de tecido, máscaras de pano às costureiras locais e distribua essas máscaras para a população, enfim, para a população carente. E, claro, com toda a transparência, ser publicado no portal da transparência, não sei se o portal da transparência do município está funcionando, entre outras coisas. Inclusive, assim, contando os aluguéis de março e abril, já tem R$ 1.800 disponível para serem revertidos em máscaras para a população, máscaras de tecido. E, claro, eu vi até uma postagem hoje que a máscara reduz em 70% o efeito de contágio. Então, a gente está resolvendo parte do problema de saúde, como também está gerando a economia, está movimentando a economia da cidade. E, enfim, eu proponho para toda a sociedade patuense a gente tentar fazer essa corrente do bem, tentar fazer esse algo a mais, ajudar quem mais precisa. Além do mais, assim, essas pessoas que serão beneficiadas com a máscara não terão o risco de pagar os R$ 200
reais de multa. Então, eu acho que é muito nesse sentido, fazer essa corrente do bem. Aqui em Mossoró, empresários se juntaram para construir uma UTI no hospital, por exemplo. Então, acho que cada um fazendo sua parte, a gente vai conseguir vencer essa pandemia, vai conseguir vencer essa crise. Então, assim, fica feito o um anúncio, meu nome e nome da minha esposa, que esses aluguéis, o nosso desejo, sejam revertidos para compra de máscaras de tecido para a população, enfim. Não sei o que a vereadora achou dessa ideia, vamos dizer assim, dessa proposta que até surgiu agora com o seu comentário. Nossa, assim, eu quero agradecer, em nome da população, esse gesto de bondade, porque é nos momentos difíceis que a gente realmente transmite o melhor da gente, né? Então, assim, é um gesto muito humano que você, Lucas, junto mais Beônia, está fazendo ao povo de Patu, principalmente aquelas famílias que estão precisando. E a gente só poderia esperar isso de vocês, porque seu pai, assim, ele deixou um legado lindo, né, de ajuda. Vários testemunhos que a gente escuta pela cidade, de pessoas que foram ajudadas através da sua família, da sua mãe. E, assim, eu fico muito feliz que esse exemplo seja multiplicado para as outras pessoas que estão nesse momento assistindo essa live, que essas pessoas se sensibilizem com a dor humana, com os problemas econômicos que outras pessoas estão passando, porque às vezes o que é muito para mim, o que é pouco para mim é muito para alguém, o que é muito para mim é pouco para outra pessoa. Então, assim, a gente tem que ser muito humana, porque a dificuldade, eu aprendi com mãe, com meu pai, ela molda muito o ser humano, ela molda para melhor. Então, eu espero que esse problema de pandemia que estamos vivenciando nos torne pessoas melhores. Que seja baixadas as bandeiras partidárias, que a gente possa nos unir, das realmente precisando, né? E hoje seja o início de uma live, que as próximas sejam mais produtivas, que o povo de casa tenha a possibilidade de participar, que está meu número aí na telazinha da live, que as pessoas que quiserem ter mais aproximação, conversar, dizer os anseios, as dificuldades, eu estou me disponibilizando como amiga, como filha de Patu, como uma pessoa que realmente se sensibiliza e se preocupa com aquela pessoa, porque é muito ruim precisar olhar para um lugar, olhar para o outro e não ter possibilidade de conseguir. Mas quando a gente estende uma mão amiga, quando a gente vê exemplos assim como o seu e o de Beônia, são esses exemplos que nos fortalecem, que nos motivam a ser pessoas melhores. Porque através desse gesto, você vai dar a possibilidade de uma pessoa se prevenir e dizer, eu não estou só. Então, assim, eu vou fazer esse intercâmbio entre a CDL junto com você, que é professor da UFESA, doutor em economia, e vou passar o seu contato para filho, e a partir daí vocês começam esse vínculo de assessoria grátis. Com certeza. E a partir daí a gente pode dar outras sugestões de parcerias, de estar dando essas sugestões também ao Poder Executivo, de fazer um comitê de gestão emergencial, que ampare aquela pessoa que realmente está precisando nesse momento de crise. Sim, sim, com certeza é momento de união, como você falou, meu saudoso pai, Patu já foi uma cidade polo, mas na época dele já foi uma cidade bem mais polo, vamos dizer assim, que gerava emprego, tinha uma economia mais pujante. E eu sempre gosto do exemplo do presidente americano, né, de uma frase que ele usava na sua campanha, né, que é Yes, we can. Então, eu acho que para Patu a gente poderia deixar essa mensagem, ou seja, Patu pode, com a União, ser uma cidade grande novamente, se, enfim, pensar no desenvolvimento econômico com os parceiros junto com a universidade, ser uma cidade que atrai investimentos, que tenha uma infraestrutura boa, atrai o turismo, né, quando o turismo retornar aí, e consiga crescer, consiga
se desenvolver cada vez mais, né? Que o filho de Patu, ou seja, como nós, filhos patuenses, não precisemos sair para outros lugares, que Patu consiga gerar emprego para o cidadão patuense, que o filho dos patuenses não precisa estudar fora para ter uma qualidade de educação melhor, ou seja, que eles consigam ter uma educação de qualidade em Patu. Então, acho, principalmente você como pedagoga, a transformação tem que ser com base na educação. A educação, a gente sabe, é uma coisa que vai para longo prazo o resultado, mas cresce a economia, ou seja, vários estudos de crescimento econômico de longo prazo, a principal variável é a educação. Então, se você investe em educação, você vai ter crescimento. Você não vai ter crescimento amanhã, mas daqui a vários anos você vai ver o resultado de uma população educada, uma escola muitas vezes de tempo integral, onde a criança não aprende só na sala de aula, aprende robótica, aprende computação à tarde, aprende línguas, inglês, entre outras coisas. Então, é uma das mensagens que eu deixo, que principalmente nesse ano eleitoral, a gente debata ideias em Patu, seja uma campanha de ideias. Vamos debater ideias, não vamos debater quem tem a passeata maior, quem tem o carro de som maior. Vamos debater ideias no nosso município, soluções para o nosso município crescer e se desenvolver. Lucas, eu como pedagoga, assim, filha de pedagogos, eu tenho essa convicção que só a educação ela consegue transformar realidades. Através de uma educação onde você consegue passar pelas essas crises, por esses problemas, porque você vai se educar, vai estar ali se tentando sair com os problemas que vivencia. A educação ela é pergunta de um cidadão patuense. Ele diz assim, e é direcionado ao doutor Lucas. Doutor Lucas, queria saber, nesse momento tão difícil que nós, empreendedores, estamos passando, com as empresas fechadas, de que forma o município e o Estado poderiam nos ajudar, pois estamos sabendo de muitas empresas irão fechar suas portas se não tiver um suporte de parte do governo. Essa pergunta é de João Bandeira. Sim. A solução, além de passar pelo microcrédito, passa em também, vamos supor, assim quando a pandemia acalmar, você tentar já ter um plano de reabertura. Então, a gente já tem que estar pensando em como reabrir a economia. A gente sabe que depende muito de testes. Você muitas vezes abrir a economia sem estar testando muito a população, e a gente sabe que testar está difícil, apesar de que aqui em Mossoró a gente já tem alguns laboratórios fazendo teste. Então, o primeiro passo é esse. Esses serviços essenciais teriam que ser testados. E para as empresas, a solução é principalmente buscar uma assessoria como a gente, na UFESA, é um exemplo, buscar essas linhas de crédito, né, como foi no exemplo, né, na academia, e ver novas soluções, ou seja, tentar ver um plano de reabertura, mas com novas regras. Eu também, recentemente, passei a ter uma vida mais saudável, comecei a fazer academia, vim aqui no meu prédio, então, eu acho que nesse novo mundo que nós vamos entrar, será um pouco diferente. Então, teria que, por exemplo, na academia, agendar horários de reabertura, não sei, trabalhar com a capacidade menor, mas, de início, é isso, é procurar algum financiamento em algum banco para manter esse período, para pagar pelo menos o básico lá que tem que pagar. E, claro, se tiver algum funcionário, tem outra lei do governo que você pode suspender o contrato de trabalho do funcionário, então, suspendendo esse contrato, ele vai receber o seguro-desemprego dele. E, ao reabrir, seja a academia ou restaurante, você recontrata. Já se fosse os funcionários atuais, a solução é procurar o Banco do Brasil, principalmente, que é o banco que tem na cidade, e procurar esse empréstimo da folha de pagamento. É um empréstimo super vantajoso, porque o juro dele é 3,75% ao ano. Então, é o juro do que a gente chama taxa Selic, que é a taxa básica de juros na economia, né? O que é o principal instrumento de controlar a inflação do governo. Então, seriam essas das soluções. E, claro, cuidar do fluxo de caixa, onde a gente da UFESA, com a Liga de Mercado Financeiro, @UFESA 3, pode auxiliar, né, com os melhores profissionais de contabilidade, modéstia à parte, assim, de Mossoró, o curso a gente são quase todos doutores, enfim, a gente tem conceito 5 no MEC e tal, entre outras coisas. Ele está perguntando aqui também qual é a alternativa de que o município, o Poder Executivo, pode criar para auxílio esse empreendedor para passar por essa crise econômica. Sim. Alguma alternativa de como é que o município pode entrar nessa parceria de dizer, olha, eu estou aqui, conta comigo, trazer alguma ação, entendeu? Ou uma assessoria. Sim.
poderia ser na linha do microcrédito. Então, ele chegava lá para o comércio, ó, pronto, eu vou lhe oferecer, de acordo, claro, com o seu porte, seu faturamento, uma linha de crédito, vamos supor, de, sei lá, vou chutar qualquer valor, 5, 3 mil reais. Então, essa linha de crédito, se for, tem até outras experiências, a Prefeitura de João Pessoa, ela tem um programa de microcrédito, então, na Prefeitura de João Pessoa, se o empresário pagar no prazo, ele não paga juros, então pode ser algo nesse tipo. Então, isso tem uma carência, claro, ou seja, ele começaria a pagar as parcelas só após a crise, daqui um ano e meio, enfim. Então, seria principalmente no microcrédito, que esse dinheiro novo que entraria na empresa dele já ajudaria a aliviar, vamos dizer, o fluxo de caixa dele, seria um dinheiro novo para ele pagar algum funcionário que está mantendo, ou se não está mantendo, pelo menos manter a conta de luz, alguma conta que tenha, sei lá, de aluguel nesses meses em que está parado, enfim, então seria uma das soluções. Eu acho que é essencial esse programa de microcrédito patuense, vamos dizer assim, para auxiliar os empresários nesse momento difícil. E até, claro, quando passar um momento difícil, para novas empresas abrirem no município. Ele quer finalizar também, Lucas, transmitindo. Quero parabenizá-lo também pelo belo gesto de doar os aluguéis do prédio dele para ajudar a nossa população. Uma atitude nobre. Agradeço, com certeza. Obrigado. Uma atitude nobre, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Lucas, assim, tem uma pergunta também. Amigo, se possível, fale como nós, servidores aposentados, que está 3 meses sem receber o seu salário, como pode passar por essa crise econômica, mas a gente já tinha mencionado, né? Você já tinha falado sobre a questão do Poder Executivo manter, né, seus... Sim, manter o calendário de pagamento, entendeu? Ou seja, o cara chegar dia 30 tá lá o dinheiro do aposentado. Então, isso é vamos dizer, uma aula básica, vamos dizer, às vezes, de economia, que a gente às vezes compara com as finanças pessoais. Então, quando a economia está crescendo, quando a receita está crescendo, seja principalmente numa gestão pública, então, quais na minha opinião, os melhores 2 exemplos que eu cito que estão atravessando essa crise, vamos dizer, melhor, é o país, a Alemanha, né? A Alemanha fez o que a gente chama de superávit, então ela gasta menos do que o que ela arrecada de impostos, como também muitos estados, como o Ceará, que também tem mantido superávit. Então, quando a economia está crescendo, se o gestor ganha 100, ou seja, se ele recebe 100, ele tem que gastar 95, tem que guardar 5 para uma época de emergência, porque assim, quando chega um choque de receita, como esse, quando chega uma crise, ele vai pelo menos manter o básico ali, né? Manter o pagamento de aposentados, o pagamento de servidores, entre outras questões. Assim, a importância de organizar as finanças de um município é muito importante, porque fazendo esse calendário, né, é como você disse, não quebra aquele elo de confiança. Não quebra. Lucas, eu quero agradecer a sua participação como filho de Patu, em doar o seu tempo e o seu conhecimento para transmitir um pouco assim de acalento aquelas pessoas que estão nesse momento passando por essa crise econômica. E que essa live seja o início de muitas outras conversas, desse bate-papo, onde as pessoas de Patu estão no seu sofá, na sua sala agora, você, Lucas, por essa oportunidade. Tá me escutando, Lucas? Deu uma falhazinha que mostrou que está começando a chover, mas eu estou escutando, assim, com certeza a gente está aqui para debater, para discutir propostas para o município, enfim, retornar um pouco ao município, o município que eu sou filho, o município que eu fui criado, que a minha mãe, meu irmão, enfim, moram. Então, a gente está aí para discutir, para ajudar, ou seja, compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu adquiri nesse mundão de meu Deus aí, né? A visão de mundo, ou seja, quando você vai morar em outro país, você tem outra visão de mundo, você tem outra visão, muitas vezes, da sociedade. Então, a questão, muitas vezes, de você estudar fora traz tanto a experiência acadêmica, você melhora academicamente, tem acesso a pesquisadores níveis mundiais, como meu orientador de doutorado, Luiz Renato,
como também a gente tem outra visão de mundo, vamos dizer, outra visão de sociedade, de como funciona uma sociedade mais desenvolvida. E essas experiências a gente pode ir implantando em Patu aos poucos, né? Enfim. E que esse gesto nobre que você e sua esposa têm doar os aluguéis do seu imóvel, seja multiplicado esse gesto em outras pessoas também, que outros empresários, outros filhos de Patu se sensibilizem também. E vamos todos nos unir, dar as mãos, né? Porque o povo de Patu é quem está precisando. Não é eu, não é você, somos todos. Então, muito obrigada. Transmito um abraço para a Leônia, o seu menino. Sim, tá ok, eu agradeço. Que hoje seja o início de muitas lives, né? Lives. Sim, eu que agradeço. E vamos pessoal, começar a fazer máscara, que a gente vai ter demanda e proteger essa população, para que Patu se saia bem cada vez mais do coronavírus, seja impactado o mínimo, vamos dizer assim. E, assim, a mensagem que eu deixo hoje aos nossos irmãos de Patu. É ferramenta de motivação no nosso dia a dia, que as dificuldades nos motivem a caminhar, que isso vai ser passageiro, mas que vamos tirar um aprendizado, que sejamos melhores, que sejamos pessoas mais humanas, para dizer, filho, conta comigo que eu estou aqui. Então, obrigada, e espero que o povo de Patu continue no isolamento social, seguindo as regras de prevenção, para que não haja propagação desse vírus, mas que possamos dizer a um vizinho, a um amigo, a um parente, olha, está precisando de mim? Conta comigo. Então, obrigada, Lucas, pelo seu lindo gesto nobre. Ok. E depois a gente vê a evolução, acompanha, né? Sim, a gente vai acompanhando, sim, com certeza, vamos acompanhar. Pois tá, muito obrigada. Ok, tchau. Abraço, povo de Patu. Abraço também a toda a população do Patu.